bem, queridos? Nós queremos meditar ainda na palavra do nosso Deus nessa manhã. E eu pergunto, você se considera uma pessoa abençoada pelo Senhor Deus? É interessante, queridos, que nós temos uma leve tendência de não nos considerarmos tão abençoados quanto nós desejamos. Ou então, quando nós fazemos algumas comparações, passamos a nos comparar com alguém outro, e facilmente nós consideramos fulano ou ciclano mais abençoado do que eu. Veja, ele tem mais coisas, ele tem uma vida mais fácil, ele tem mais oportunidades do que eu. E facilmente, queridos, em meio aos nossos cálculos, em meio aos nossos pensamentos, podemos concluir de que, poxa vida, eu não sou tão abençoado assim. Mas agora eu mudo a pergunta. O que é necessário então para que você se considere uma pessoa abençoada pelo Senhor Deus? O que é necessário para que você possa dizer: eu sou uma pessoa imensamente abençoada pelo Senhor? É interessante, queridos, porque quando nós pensamos no que é necessário para que eu me considere uma pessoa abençoada pelo Senhor Deus, facilmente nós associamos as coisas materiais. Nós pensamos, não, se Deus me der isso ou aquilo, se Deus me der aquele emprego, se Deus me der aquela casa, se Deus me der aquele carro, se Deus me der a vida daquela pessoa, aí sim eu serei uma pessoa abençoada. Mas o complicado nisso, queridos, é que reduzimos a bênção de Deus às coisas materiais. E será que a bênção de Deus se resume ao material? Em meio ao contexto que nós vivemos, uma sociedade bastante consumista, que gosta de consumir, nós facilmente fazemos aquela associação de que quem tem muito é muito abençoado, quem tem pouco é pouco abençoado pelo Senhor Deus. E queridos, nós fazemos essas afirmações. No interior isso é muito recorrente. Basta um ano com uma colheita frustrante, que alguns começam a dizer: puxa vida, mas esse ano Deus não nos abençoou. Eu acho que Deus está decepcionado com a gente. Estamos aprontando demais. Eu acho que Deus está nos punindo. Talvez em nosso contexto mais urbano, você diga por ter havido uma escassez financeira, ou não ter sido promovido no emprego, perdido o emprego, você diga: puxa vida, Deus, Ele não me abençoou. Vocês percebem, queridos, como nós associamos a bênção de Deus às coisas materiais? E por conta disso, queridos, por estarmos constantemente insatisfeitos, nós vivemos de repente num lar estressado, vivemos com a impaciência, vivemos uma vida de murmuração, reclamação, praguejamos, e muito disso é oriundo
nossa filha, a Olivia, ela gosta muito de livros. E tem um livro que ela gosta muito. Constantemente ela não consegue ler ainda. E ela vem, papai, lê o Mal-Humorado. É o nome do livro. Um Dia Mal-Humorado. Que conta a história de um urso. Ele acorda de manhã cedo com o pé esquerdo, como nós dizemos, né? Hoje levantei com o pé esquerdo, levantei mal-humorado, levantei de mal com a vida. E ele levanta mal-humorado, ele, por estar bravo, estressado, ele sai de casa pisando forte com os pés, e por pisar tão forte com os pés, ele acaba derrubando o ninho da topeira, que estava cavalgando. E a topeira sai da toca estressada também, pelo que o urso havia feito, xingando o urso. Ela joga a pá, com qual ela cavou, a pá pega no ouriço. Nós sabemos o que o ouriço faz quando é atiçado, né? Largou os seus espinhos, pegou a raposa estava voltando para o mercado com as mercadorias, ela jogou as mercadorias que caíram nos esquilos, os esquilos ficaram furiosos, começaram a gritar, a xingar, e a mamãe coruja ficou estressada porque estava botando os filhotes para ninar, e a missão não deu certo. Aí vocês imaginam um caos. E tudo por causa de um urso que levantou mal-humorado. E eu brinco que às vezes o urso lá em casa sou eu. Porque, amados, isso contamina. O estresse, a murmuração, a ingratidão, ela não apenas prejudica a nossa vida, ela prejudica as pessoas com as quais nós convivemos. E de repente não somos apenas nós os estressados lá em casa, de repente está minha esposa, os filhos, com as pessoas que nós vamos entrar em contato. Não é apenas uma situação que nos prejudica. E por isso, queridos, nós queremos nessa manhã ser desafiados. De que forma nós podemos viver uma vida satisfeita? De que forma nós podemos viver uma vida alegre, contente, grata diante do Senhor Deus? Como nós podemos ser mais generosos? Através daquilo que nós somos e através daquilo que nós temos também. E para isso eu quero fazer a leitura do texto de Gênesis capítulo 14, dos versos 17 ao verso 24. Quem quiser acompanhar na Bíblia, Gênesis capítulo 14, fica bem no início da palavra de Deus. Gênesis é o primeiro livro, capítulo 14, versículo 17 ao versículo 24. E através desse texto queremos ser desafiados a viver uma vida de gratidão, uma vida de contentamento e satisfação diante do nosso Deus. O texto nos diz: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Porém, de Sodoma, disse Abraão: dê-me as pessoas, e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Amer, Escol e Mamre,
os quais me acompanharam, que eles recebam a sua posição. Amados, o texto de Gênesis, especialmente a partir do capítulo 12, vai relatar sobre um pacto, uma aliança que Deus fez com um homem chamado Abraão. E Deus, nesse pacto, nessa aliança, Ele chama Abraão para que ele saísse da casa da sua parentela, que ele saísse da casa do seu pai, e que ele fosse para uma terra que Deus mostraria a ele. Abraão, ele aceita o chamado do Senhor Deus, ele obedece ao Senhor Deus, e ele obedece ao Senhor Deus, levando consigo algumas promessas que Deus havia feito para ele, de que Deus o abençoaria, que da descendência dele viria uma nação, e que todos os povos da terra seriam abençoados pelo seu descendente. E isso se cumpre, por mais incrível que pareça, em Jesus Cristo. Porque o descendente que veio na história da linhagem de Abraão é Jesus Cristo. De Abraão surge uma nação, Israel. E quando Abraão sai da casa da sua parentela, ele sai juntamente com seu sobrinho Ló. E em certo momento aconteceu porque Deus abençoou Abraão, Deus abençoou a Ló com gado, com ovelhas, e chegou o momento que a terra não suportava os dois habitando no mesmo lugar. Nós temos que entender que o contexto ali da Mesopotâmia é desértico. E onde a abundância de alimento para gado e ovelhas é a beira dos rios. E então, dado momento, Abraão propõe para Ló: nós vamos precisar nos separar. Juntos não dá mais. Os nossos pastores já começaram a brigar por pasto, por água, não dá mais. E então Abraão faz uma proposta para Ló: Ló, escolha uma direção e vá. E Ló, olhando para o vale do Rio de Jordão, viu que era bem irrigado, ele decide ir para aquela direção, e Ló vai morar perto de uma cidade chamada Sodoma. Talvez você já tenha lido, escutado sobre Sodoma, sobre Gomorra, o que aconteceu com essas cidades que foram destruídas. E tudo isso porque essas cidades eram perversas. A palavra de Deus vai dizer que elas faziam o que era contrário à vontade do Senhor Deus. De Sodoma vem o termo sodomia, que é imoralidade, que é prostituição. E aconteceu, queridos, que em dado momento, um rei chamado Quedorlaomer, juntamente com outros 4 reis aliados, atacaram Sodoma. E quando atacaram Sodoma, atacaram também a Ló, seus servos, familiares e os seus bens. E aconteceu, queridos, que Ló, juntamente com o rei de Sodoma, foi levado como cativo de guerra. E aí, queridos, nós entramos na passagem que eu fiz leitura, porque Abraão, quando ficou sabendo que seu sobrinho Ló havia sido levado como cativo de guerra, reuniu seus homens e atacou Quedorlaomer juntamente com seus aliados e obteve êxito. E aí nós vamos no versículo 17 que eu fiz leitura. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, e sobre os reis que a ele haviam se aliado, Abraão atacou, Abraão venceu. E quando Abraão vence Quedorlaomer e seus aliados, queridos, na época, o rei vitorioso tinha o direito sobre
os despojos de guerra. E Abraão não libertou apenas o seu sobrinho Ló. O rei de Sodoma, que havia sido levado como cativo de guerra, foi libertado também. E na época, queridos, cativos de guerra ou eram escravizados ou seriam mortos. E aí, queridos, nós entramos na passagem que eu fiz leitura e nós queremos considerar algumas aplicações para a nossa vida. A primeira das aplicações, queridos, é com o rei de Sodoma. O rei de Sodoma, queridos, é um belo exemplo de ingratidão. Quando Abraão investiu contra aquele outro homem, ele venceu, ele liberta seu sobrinho, mas ele liberta também o rei de Sodoma. E é interessante, queridos, que depois de liberto, diz o texto que o rei de Sodoma foi ao encontro de Abraão, e o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas. O rei de Sodoma, ao invés de ir até Abraão para agradecer pela libertação, insatisfeito, ele foi lá pedir mais. Dê-me as pessoas. Queridos, nós algumas vezes somos bem semelhantes a esse rei de Sodoma. Em meio à nossa insatisfação, as nossas orações, talvez elas se resumam a petições. Senhor, dê-me mais. Em meio ao tanto que Deus já nos abençoou, já nos agraciou, nós continuamos intercedendo: Senhor, mais, eu quero mais. Não o suficiente. E isso, queridos, demonstra uma situação que acontece quando, semelhante ao rei de Sodoma, quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que não temos, ao invés de colocar os nossos olhos naquilo que a gente já tem. Ao invés do rei de Sodoma olhar para o que ele já tinha, havia sido liberto, ele teria sido escravizado, ou teria sido morto. Veja o que ele tinha no momento: a libertação. Abraão havia o libertado, mas ele preferiu olhar em primeiro lugar para aquilo que ele não tinha. Dê-me as pessoas. E semelhante a nós, queridos, constantemente nós estamos olhando para aquilo que não temos. Nós olhamos para o nosso próximo, nós vemos o que ele tem, e aí nós começamos a considerar a insatisfação, talvez venha a reclamação, venha a ingratidão. Precisamos, queridos, aprender a olhar para aquilo que o Senhor tem nos dado graciosamente. Eu acho muito interessante o texto que nós temos em 1 Timóteo, no capítulo 6, o versículo 8, onde Paulo vai nos dar, queridos, um belo conselho. 1 Timóteo capítulo 6. E o primeiro deles é: por isso, tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Tendo com que comer, tendo que beber, tendo que vestir, esteja com isso satisfeito. Você já agradeceu hoje, queridos, porque você teve que comer? Você teve que beber? Você teve que vestir? Tem lembrado disso nas suas orações? Se você tem isso, queridos, eu quero dizer que você é a pessoa mais rica desse mundo.
Me chamou a atenção um dia, o pastor Reino, foi o meu pastor de infância, e ele teve a oportunidade de uma viagem para Moçambique, visitar um missionário Joe, que é um missionário oriundo da igreja congregacional e que está lá em Moçambique servindo ao Senhor. E quando ele voltou nessa viagem, ele contou um pouco da experiência. E ele contava, constantemente quando vou fazer as visitas aos membros, eles dizem: pastor, nós somos pobres. E daí o pastor ele dizia nos cultos: a partir de hoje, eu não quero que ninguém mais diga aqui que é pobre. Porque todos nós aqui somos muito ricos. Eu vi o que é a pobreza. Pessoas que, quando vão dormir, não têm cama para deitar. Levantam de manhã cedo, às vezes não sabem o que elas vão se alimentar. Grande parte das refeições, queridos, são líquidos, porque falta alimento sólido. Ele dizia aqui: todos são muito ricos. Porque os membros que eu visitei, eles têm casa, têm carro, têm cama, têm alimento na despensa, têm o que beber, água encanada, energia elétrica. Nós somos muito ricos. Isso vem como que Paulo nos diz aqui: tendo que comer e vestir, estejam com isso satisfeitos. E aí Paulo segue: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. O problema está no dinheiro. O que Paulo diz? O problema, queridos, está no amor. O dinheiro ama? Quem é que ama? Somos nós. Então o problema, na verdade, está na gente, está no nosso coração. Quando nós amamos, adoramos, nos devotamos ao dinheiro, aí que está o problema. Quando o dinheiro passa a dominar a nossa vida, dominar os nossos objetivos, e tudo na nossa vida se resume, queridos, ao valor, às riquezas. E Paulo vai dizer: muitos, por seguirem por esse caminho, desviaram-se da fé, se atribularam com muitas dificuldades. E quando nós paramos para observar, nós precisamos cuidar do nosso coração sobre essas situações, porque facilmente, queridos, o dinheiro quer nos pegar. É uma tentação. Queridos, seguindo, Abraão agora é um belo exemplo para todos nós de gratidão ao nosso Deus. E eu digo, queridos, que pessoas que foram abençoadas pelo Senhor são pessoas que abençoam. E é o que nós vamos perceber aqui. É um contraste. O rei de Sodoma foi liberto, cultivou uma grande bênção e decidiu olhar para aquilo que não tinha e reclamar, murmurar e querer mais. Abraão, sendo grandiosamente abençoado por Deus também, vai por um outro caminho da gratidão, de abençoar, de agradecer, de estar satisfeito. E aí nós vemos, queridos, é interessante, diz o texto que surge um rei chamado Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos.
E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Queridos, o que acontece? Na situação, Abraão está voltando da vitória sobre o Kedorlaomer. Surge um rei chamado Melquisedeque que se aproxima de Abraão, em primeiro lugar para celebrar. Ele vem com pão e vinho. Pão e vinho, no contexto da época, era motivo de celebração. O que nós fazemos na ceia? Tomamos o pão e tomamos o vinho. A ceia é uma celebração. Celebrar aquilo que Cristo fez por nós. E Melquisedeque vem para celebrar, e além de celebrar, ele vem para abençoar Abraão. E todos nós precisamos dessa bênção, queridos. E qual é a bênção que Abraão recebe aqui de Melquisedeque? Melquisedeque, queridos, lembra Abraão de que a vitória que ele obteve foi porque Deus havia entregue os seus inimigos em suas mãos. Melquisedeque lembra a Abraão de que a vitória foi uma graça de Deus, que a vitória foi uma dádiva do Senhor. Aqui nós lembramos de Tiago dizendo: não se engane, toda boa dádiva, toda bênção, ela vem do Senhor Deus. Abraão, queridos, facilmente ele podia pensar: nossa, como é que eu fui bom, veja só, foi espetacular, veja o que eu consegui, veja a habilidade que eu tenho na guerra. E aí Melquisedeque se aproxima de Abraão e diz: Abraão, antes que isso aconteça, eu vim te lembrar que isso foi dádiva do Senhor. E semelhante precisamos ser lembrados constantemente disso, queridos. Porque o mundo tem tentado nos enganar de inúmeras maneiras. E qual é uma dessas maneiras? O famoso: eu tenho feito por merecer. Veja o que eu tenho feito. Veja o que eu tenho construído. Veja os bens que eu tenho. Veja o que eu conquistei. Isso é bem você. Isso é um prato cheio para o nosso ego. Alimentar o nosso ego, né? E aí nós somos lembrados aqui, queridos, que toda boa dádiva ela vem do Senhor Deus. Até o esforço que nós entregamos é dádiva do Senhor. A energia que nós temos para trabalhar é dádiva do Senhor. Porque, queridos, essa terra tem dono. E não somos nós. O Senhor, o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra. O pó que você pisa, você está caminhando por aí, tem dono. Cada centímetro quadrado de terra, terreno que você tem dono. E esse dono é o Senhor nosso Deus. Nós que nos precipitamos, às vezes, achando que tudo é nosso. Mas Ele foi o Criador de todas as coisas. E o que nós precisamos, queridos, é, na medida que Deus tem nos abençoado, na medida que Deus tem nos dado oportunidades, é administrarmos bem o que Deus tem nos dado. É administrar com prudência, com sensatez. É usar o que nós temos, não apenas tendo um fim em nós mesmos, mas utilizar isso para abençoar, para ser um instrumento de graça nas mãos do Senhor Deus. É isso, queridos, que quando eu fiz leitura no início do culto de Provérbios, no capítulo 3, o texto de Provérbios vai nos lembrar dessa situação, de que o que nós temos tido deve ser usado
a serviço do Senhor Deus. Porque, em última instância, tudo é do Senhor. E aí, queridos, é interessante porque quando Abraão foi lembrado de que os inimigos haviam sido entregues em suas mãos, diz o texto que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão resolveu abençoar. Pessoas que são abençoadas pelo Senhor são pessoas que abençoam. Você se considera uma pessoa abençoada por Deus? Se você se considera uma pessoa abençoada por Deus, eu acredito que você está abençoando também. Não há como separar uma situação da outra. Mas à medida que nós nos consideramos não abençoados pelo Senhor, ou pouco abençoados, talvez na mesma medida nós temos contraído as bênçãos para compartilhar. Por isso, queridos, nós precisamos ser lembrados constantemente de que tudo que nós temos e somos é dádiva do Senhor. E isso necessita nos levar à voluntariedade, à generosidade. Isso deve nos levar, queridos, a contribuir com alegria, não por obrigação. E o mais interessante de tudo aqui nesse texto é que o dízimo, queridos, que é mencionado aqui, que é a 10ª parte, ela vem antes da lei. Porque até nesse momento Deus não havia dado uma lei específica para que o povo ofertasse, para que o povo trouxesse os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Isso vem bem depois com Moisés. Abraão, queridos, ele ofertou sem lei, sem regra. E isso nos ensina de que, queridos, se nós formos sinceros com nós mesmos, se nós considerarmos de que tudo que nós temos é dádiva, é bênção do Senhor, não é necessário alguém vir com uma lei para que você seja generoso. Não é preciso alguém vir com uma lei para dizer que necessitamos estar satisfeitos. Basta olhar a vida com realidade. E voluntariamente nós contribuiremos com alegria, não por obrigação, não por dever. Alguns chegam, né? Eu brinco sempre com os tesoureiros, porque os membros chegam, né? É meio bravo, né? Tem que pagar a igreja, tem que pagar o pastor. Dando dinheiro, né? Está aqui. Chegam com o coração tão pesado, murmurando. Dá vontade de pegar aquele dinheiro e botar de volta no bolso. Porque não é uma oferta de gratidão, é da obrigação. E Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9. Quem dá com alegria, com prazer. Quem aprendeu a olhar para a vida com verdade, com sinceridade. Viu que Deus é o dono de toda bênção, de toda dádiva. E nós podemos contribuir sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Ele é dono de toda prata, Ele é dono de todo ouro. E isso Abraão expressa no final, queridos, para finalizar o sermão. O rei de Sodoma tentou subornar a lei de Abraão. E as pessoas nós podem ficar com os bens. E Abraão diz, negativo, nem quero uma sandália favorita. Para que você depois não venha me dizer que eu me enriqueci Abraão. Porque Abraão sabia que era o Senhor que o abençoaria. Foi essa promessa que ele recebeu de Deus. Eu abençoarei Abraão. Gênesis capítulo 12. E Deus cumpriu isso na vida de Abraão. Porque ele creu no Senhor, ele obedeceu o Senhor e confiou que o Senhor cuidaria da sua vida. Depois
ver o quanto o Senhor Deus abençoou Abraão. Até o servo dele, lá em Gênesis capítulo 24, o servo de Abraão ele vai dizer que o Senhor Deus abençoou meu Senhor. Abençoou com gado, abençoou com ovelhas, segundo aquilo que o Senhor Deus havia prometido. Os servos dele viram o que Deus havia feito na vida de Abraão. Isso é um desafio que Deus para todos nós nessa manhã. Esse é o desafio para todos nós, de carregarmos esse nosso coração, levarmos para os nossos lares e levarmos uma vida com mais generosidade, uma vida mais satisfeita, uma vida mais contente e olhando para aquilo que você tem, para aquilo que Deus já tem lhe dado e dar graças ao Senhor. Louvado o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, com sua palavra. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós damos graças a Ti pela Tua palavra que nos desafia. Reconhecemos, ó Deus, que facilmente o nosso coração se torna avarento. O nosso coração facilmente se torna ingrato. E Senhor, nós rogamos ao Senhor por Tua misericórdia e à luz da Tua palavra, ajuda-nos a olhar para aquilo que o Senhor tem nos dado e a reconhecer com os nossos lábios de que tudo que nós temos e somos é dádiva do Senhor. Que o Senhor tem nos dado tudo aquilo que é necessário e que isso nos leve a expressar gratidão, louvores ao Senhor. Que isso nos leve a uma vida abundante, uma vida generosa, a uma vida grata, a uma vida contente. Nos livrando da murmuração, da reclamação, do estresse, da insatisfação, da impaciência, que destrói a nossa alma, destrói os nossos lares. Senhor Deus, ajude-nos a olhar mais para o Senhor, menos para nós mesmos, e darmos graças a Ti. Tu tens sido bom, e por isso nós Te adoramos e declaramos que amamos o Senhor aqui nesta manhã. E oramos com fé, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus.